Oi pessoal, conforme eu coloquei ali no outro vídeo para vocês, agora a gente vai começar a matéria do segundo bimestre aqui de Direito Administrativo falando sobre improbidade administrativa, certo? Essa vai ser a lei que a gente vai tratar. Não é uma lei muito longa, mas é uma lei bem importante e que tem vários detalhes, certo? Eu escrevi pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas de resumo aqui com alguns apontamentos meus em relação à lei. E talvez eu faça mais de um vídeo aqui, porque talvez fique muito longo. Então, enfim, vamos começar. Eu sugiro que vocês abram a lei. A lei de improbidade é a Lei 8.429 de 92, tá? Para irem acompanhando. Peguem o caderno e a lei. Claro, vocês podem pausar o vídeo, assistir de novo, mas eu recomendo que vocês façam assim, porque a gente vai indo artigo por artigo, pelo menos os artigos mais importantes, e eu vou apontando artigo por artigo quais são as questões mais importantes. Então, ou peguem o código, se vocês quiserem, ou peguem a lei aí no computador, e peguem o caderno, e aí a gente vai junto vendo os pontos que eu considero mais fundamentais. Mas antes da gente ir para a lei, queria colocar para vocês um artigo da Constituição, que é o artigo que determina que se punam os atos de improbidade. Vocês têm que pegar a Constituição no artigo 37, como sempre, que é o artigo que a gente está vendo bastante, né, no direito administrativo, parágrafo 4º. Artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Fala: os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo de ação penal cabível. Certo? Então, a Constituição estabelece ali 4 punições e determina que a lei vai estabelecer a forma e a gradação, sem prejuízo da ação penal, que é um outro assunto, que é o que a gente vê lá em direito penal. Por exemplo, quem fez crimes em espécie, a gente estudou o crime de peculato, que é quando o agente público furta um bem da administração, certo? O agente público furta o bem. O crime de corrupção, certo? Isso são crimes, é ação penal. Lá na ação penal, vocês devem estar lembrados que a punição é privativa de liberdade. A pessoa vai presa porque ela cometeu um furto do bem público, que se chama peculato. A gente viu isso lá quando a gente fez direito penal. Quem ainda não fez direito penal já vai sabendo. Sei lá, corrupção, prevaricação, qualquer um dos tipos penais que vocês encontram a partir do 312 do Código Penal, certo? São crimes contra a administração pública. Aqui, quando a gente falar na lei de improbidade administrativa, que a gente já vai começar, a gente não está falando em direito penal. A gente não está falando em privação de liberdade. Alguns dos atos que eu tenho aqui também são crimes, certo? Se a pessoa cometer um crime, contra a administração pública, se a pessoa, por exemplo, furtar um bem da administração pública, se ela cometer o peculato, ela também irá responder pela lei de improbidade administrativa, certo? Porque vocês sabem também que o direito penal é sempre o mais restrito, certo? O direito penal deve ser a última ratio. O direito penal é o que, por último, vai nos proteger, certo? Enquanto a lei de improbidade ela é mais ampla. Ela tem punições como as que eu falei para vocês: a suspensão dos direitos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens, o ressarcimento ao erário, certo? São punições administrativas. Administrativas e civis, como, por exemplo, ressarcimento de valores. Ou administrativas como a perda da função. Perder a função pode se dar em função de uma conduta que não seja crime, mas que seja um ato de improbidade administrativa, que é o que a gente vai ver. Entenderam? Então, o mundo dos atos de improbidade é mais amplo que o mundo dos crimes contra a administração. Os crimes são aquelas condutas mais graves: peculato, corrupção, concussão, certo? Esses são os crimes contra a administração, são os mais graves. Agora, os atos de improbidade são mais amplos. A gente vai ver daqui a pouco quais são, porque a lei traz, certo? E aí as punições não são privativas de liberdade. Essa é a primeira distinção que a gente precisa ter, tá? Se vocês pegarem a lei, então, a Lei 8.429 de 92, vocês vão ver que é um dos mecanismos que nós possuímos de controlar a atuação do administrador, um controle judicial aqui da atuação do administrador. O administrador
deve atuar de acordo com aqueles princípios que a gente viu, ele deve obedecer às determinações legais e, se ele não o fizer, uma das formas de controlar a sua atuação é através da lei de improbidade. Ele pode, por exemplo, perder o cargo, como eu acabei de falar para vocês, se ele tiver uma atuação improba. Tranquilo? Se vocês pegarem um pouco na doutrina, daqui a pouco, enquanto o vídeo estiver indo para o YouTube, eu vou postar lá algum capítulo também, para quem gosta, quem prefere ler. Vocês vão ver que os autores citam que o fundamento da lei de improbidade é a proteção da moralidade, da probidade pública. Tá? Alguns autores vão dizer que enfim, que a probidade é uma espécie de subprincípio da moralidade, outros vão dizer que são dois princípios diferentes, mas isso é uma discussão doutrinária que a gente não precisa fazer aqui agora. Se é dois princípios, probidade e moralidade, ou se a moralidade é um princípio mais amplo e probidade é um princípio menor, não importa. Tá? O que importa aqui para nós é que a lei de improbidade vem a proteger a sociedade contra as atuações do administrador que venham a violar a moralidade ou a probidade pública. Tá? Importante referir, e a doutrina também refere, que se trata de moralidade pública, ou seja, a moralidade constitucionalmente e legalmente prevista. Não se trata da moralidade privada do administrador, certo? Por exemplo, se o administrador for infiel no relacionamento dele, ele pode ter uma atitude imoral no relacionamento, isso não importa para a administração pública, isso não vai ser causa de improbidade administrativa, não fere a moralidade, porque a moralidade que interessa aqui é pública, a moralidade voltada à atuação da administração pública, o que ele faz da vida privada dele, se não respinga na administração, pouco importa, certo? A gente não está tratando aqui da moralidade privada, está tratando da moralidade pública, tá? Só para mencionar também, aqui no comecinho eu falei para vocês das sanções que a Constituição traz. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. São 4 sanções no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Mas quando vocês forem para a lei, vocês vão ver que a lei traz outras 2 sanções. A lei traz as sanções lá no artigo 12 e ela adiciona a possibilidade de multa e de proibição de contratar. Então, ao todo, são 6 sanções possíveis. 4 previstas na Constituição e mais 2 previstas na lei, tá? Só para não ficar incompleto essa questão das sanções, porque eu falei sobre isso, mas depois eu vou chegar no artigo 12. Vamos em ordem, na lei, tá? Se vocês pegarem o artigo 1º da lei, que fala sobre o sujeito, deixa eu pegar aqui também, tá? O que é importante? Quando a lei está tratando no artigo 1º sobre os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração, todas essas pessoas que estão sendo citadas, administração direta, indireta, fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal, município, território, empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50%, tá? Todos os atos contra essas pessoas serão punidos na forma desta lei. O que importa aqui é que essas pessoas, se vocês pegarem ali, desde onde o artigo fala administração direta até receita anual, se vocês quiserem sublinhar no código de vocês, de administração direta até receita anual, são os sujeitos passivos do ato de improbidade. São as pessoas jurídicas que podem ser vítimas do ato de improbidade. Tá? Administração direta, indireta, fundacional, da União, Estado, município, Distrito Federal, território, empresa do patrimônio público ou sociedade de economia mista, são sujeitos passivos do ato de improbidade, ou seja, podem sofrer um ato de improbidade. Nós, particulares, eu, não posso sofrer um ato de improbidade. Se vocês furtarem um bem meu, eu não estou sendo vítima de um ato de improbidade, eu estou sendo vítima de um furto. Se vocês, me ofenderem e eu entender que eu devo receber um dano moral,
se eu for vítima de um dano moral por parte de uma empresa que me presta um serviço de forma inadequada, eu não estou sendo vítima de um ato de improbidade, porque eu, uma pessoa particular, não pode ser vítima de um ato de improbidade. Quem pode ser vítima de um ato de improbidade é quem está ali no artigo 1º da lei de improbidade. Essas são as pessoas que são sujeitos passivos do ato de improbidade. Se a gente resumir, a administração direta, a gente já viu, né, quando a gente falou lá sobre a organização da administração pública, administração indireta, ou entidades cuja criação ou custeio o erário haja concorrido com mais de 50% do patrimônio. Tá? O parágrafo único do mesmo artigo estende o sujeito passivo do ato para outras entidades. Entretanto, ele coloca uma consequência, uma condição. Não consequência, uma condição. Nos atos do parágrafo 1º é sem condição. Qualquer ato contra a administração direta, indireta, ou da União, Estado, Município, Distrito Federal, ou empresa pública, sociedade de economia mista, é ato de improbidade. Agora, no parágrafo único tem uma condição, que é o que está no final do parágrafo único, onde diz ali, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Tá? Diz ali, estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daqueles para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50%. Tá? Então, se tem uma empresa privada, mas que recebe um benefício público, por exemplo, ali fala em... cadê? Benefício ou incentivo fiscal. Tá? A empresa recebe benefício fiscal. Essa empresa também pode ser vítima de um ato de improbidade. Entretanto, como diz o final do parágrafo único, limita-se a sanção, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Se os cofres públicos contribuíram com uma isenção de R$10.000 e essa empresa for vítima de um ato de improbidade, a sanção vai se limitar a essa contribuição de R$10.000. Não vai haver uma multa de R$100.000 para o agente que cometeu o ato de improbidade, certo? A multa vai ser limitada à contribuição dos cofres públicos para essas empresas do parágrafo único, que também podem ser vítimas do ato de improbidade, também podem ser sujeitos passivos do ato, mas apenas a sanção se limita à repercussão patrimonial daquele patrimônio que decorre dos cofres públicos. Em relação às que estão no caput, no parágrafo 1º, não tem essa limitação. Qualquer ato de improbidade é passível de punição na forma da lei, sem qualquer limitação. Certo? Então, parágrafo 1º são os sujeitos passivos do ato. Por que isso importa? Porque o sujeito passivo do ato, se vocês pularem um pouquinho a lei e irem lá para o artigo 17, é o artigo 17, o artigo 17 vai falar sobre o sujeito ativo da ação de improbidade. E o sujeito ativo da ação de improbidade, ou seja, quem é que vai entrar com o processo de improbidade, é o Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada. E a pessoa jurídica interessada é o sujeito passivo do ato. A pessoa que sofreu o ato pode ser interessada para entrar com o processo. E também o Ministério Público, porque é o guardião, conforme a Constituição e a lei estabelece. O Ministério Público é legitimado para entrar com a ação em nome de qualquer entidade que tenha sofrido o ato de improbidade, mas também a pessoa jurídica interessada pode entrar, certo? Então, sujeito passivo do ato, parágrafo 1º e, artigo 1º e parágrafo único do artigo 1º. Diferença que no parágrafo a sanção está limitada à contribuição patrimonial do poder público. Sujeito passivo sofreu a ação, é todo mundo que está no parágrafo 1º. Sujeito passivo pode ser sujeito ativo da ação, sujeito ativo do processo a partir do artigo 17, certo? Então, sujeito passivo do ato, artigo 1º, sujeito ativo da ação, artigo 17, tá? Quando fala ali no artigo 17 em pessoa jurídica interessada, ele está remetendo ao artigo 1º da lei. Tá? Então vocês podem fazer a remissão ali no artigo 17, onde diz pessoa jurídica interessada, pessoas do artigo 1º. Pessoas que
sofreram um ato de improbidade. Tá? Voltando lá para cima, o parágrafo 2º vai falar agora sobre o sujeito ativo do ato de improbidade. O parágrafo 1º era o sujeito passivo do ato, quem sofre o ato. O artigo 2º é o sujeito ativo do ato, quem comete o ato de improbidade. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo ou emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Basicamente, toda pessoa, qualquer agente público que trabalhar nas pessoas do artigo 1º. Tá? Olha ali, ó. Ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Tá? Então, não é só o agente público concursado ou eleito, certo? Os agentes públicos podem ser agentes políticos que são eleitos, podem ser servidores públicos concursados, podem ser servidores públicos contratados. Por exemplo, um professor do município que tem um contrato de 2 anos para dar aula no município, ele pode ser sujeito ativo do ato de improbidade administrativa. O estagiário, até mesmo voluntário, diz ali, né, ou sem remuneração, pode ser alguém que exerce de forma transitoriamente, por exemplo, um jurado no tribunal do júri, o mesário nas eleições, certo? Porque ele diz, ó, qualquer, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função. Se a pessoa exerce qualquer função numa entidade do artigo 1º, ela pode ser sujeito ativo do ato de improbidade. Tá? Então a gente precisa primeiro saber quais são os sujeitos passivos do ato, pessoas que podem sofrer o ato, e aí todas as pessoas que atuam nestas entidades podem ser sujeitos ativos do ato de improbidade. Sendo sujeito ativo do ato de improbidade, ou seja, cometendo o ato de improbidade, serão sujeitos passivos do quê? Do processo de improbidade administrativa. Quando eu for ter um processo, aquele processo lá do artigo 17, que o Ministério Público ou a parte interessada vão entrar com a ação, vão ser sujeitos ativos da ação, quem vai ser o sujeito passivo? O agente público do artigo 2º, que cometeu o ato de improbidade. Tranquilo? Que mais? Aqui, para completar esse assunto, tem mais pessoas que podem ser também sujeitos ativos do ato de improbidade e, portanto, sujeitos passivos da ação de improbidade. Artigo 3º agora. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sobre qualquer forma, direta ou indireta. Tá? Então, um particular, que induzir, concorrer ou se beneficiar de um ato de improbidade também responde. Tá? Só que, obviamente, tem que ter algum agente público. Por exemplo, se for um esquema de corrupção. Um político e um empresário. O político responde por ato de improbidade administrativa porque ele é agente público eleito na administração direta do estado ou do município, não importa. Certo? Artigo 1º diz que a administração direta da União, Estado, município pode ser vítima de um ato de improbidade. O artigo 2º diz que, por exemplo, quem for eleito para exercer mandato naquelas entidades pode ser sujeito ativo. O político, então, está bem colocado aí nas definições do artigo 1º e 2º. Supondo que ele faça um esquema com o empresário, um esquema para fraudar licitação. Tá? O poder público quer comprar determinado bem e aí faz um esquema para que a licitação seja direcionada para um determinado empresário que vai pagar um valor acima do valor de mercado e aquele político vai ter um benefício também em função dessa licitação. Certo? Esquema de corrupção. Esse empresário, além de responder lá no direito penal, também vai responder aqui na lei de improbidade administrativa. Tá? Porque ele vai ter induzido, concorrido ou, mais do que isso, ainda se beneficiado de forma direta do ato de improbidade administrativa. Certo? Artigo 3º. A
A diferença é que os particulares sempre vai ter algum agente público envolvido, sempre vai ter um agente público. Se for uma relação apenas entre particulares, como eu falei para vocês, não vai ser possível que haja um ato de improbidade. Se for uma empresa privada que contrata uma outra empresa privada pagando um valor acima do mercado, isso é problema da empresa que contratou, certo? Isso não é um ato de improbidade, pode ser um ato de má gestão dos recursos, certo? Pode ser até, eventualmente, alguma fraude em relação aos sócios ali, mas não vai ser um ato de improbidade. Tá? Um ato de improbidade sempre tem que ter, de alguma forma, os sujeitos passivos que trazem no artigo 1º. Tem que ter União, Estado, Distrito Federal, município ou autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Ou aquelas ali do parágrafo único, que recebem um benefício fiscal. Tem que ter alguém recebendo dinheiro público. Se são empresas privadas, não tem ninguém recebendo dinheiro público, não vai ter ato de improbidade, mesmo que haja outra ilegalidade. Mas se há um ato de improbidade, ou seja, se há alguma parte do poder público, alguma parte do orçamento público sendo gasto com aquilo e um ato de improbidade ocorre, mesmo que haja um particular envolvido, esse particular também responde por ter induzido, concorrido ou se beneficiado, conforme diz o artigo 3º. Tá? E tem uma última possibilidade de alguém ser colocado como sujeito passivo na ação de improbidade, que é o artigo 8º. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações desta lei até o limite do valor da herança. Se não, como eu falei para vocês, né? Lembram das sanções que traz a Constituição? Né? A gente falou lá das sanções. Uma delas era ressarcimento ao erário. Tá? Se houve um desvio do dinheiro público, a ação de improbidade apura e há a condenação, isso pode levar muitos anos. Certo? É um processo que às vezes vai até lá o STF. E aí, como é que vai fazer o ressarcimento ao erário se o cara que desviou o dinheiro até morreu? Tá? Então, diz ali o artigo 8º que o sucessor daquele que causou lesão ou se enriqueceu ilicitamente está sujeito também à lei de improbidade, mas até o limite do valor da herança. Então, se ele tiver que ressarcir a herança que ele recebeu, que era fruto de um ato de improbidade, ele vai ter que ressarcir. Ele só não vai ter que pagar mais do que isso, porque aí seria injusto com a pessoa só por ela ser sucessora. Ela vai simplesmente restituir aquilo que ela recebeu a título de herança, que era desvio de dinheiro público. Tá? Vou terminar esse primeiro vídeo por aqui, porque já está bem longo, e depois no próximo a gente vai falar sobre quais são esses atos de improbidade então, que a gente vai começar ali no artigo 9º da lei. Tá? Mas, resumindo, tá? O que foi tratado aqui? Sujeito passivo do ato de improbidade, artigo 1º. Sujeito ativo do ato de improbidade, artigo 2º, 3º e 8º. Sujeito ativo do ato, ou seja, pessoas do artigo 2º, 3º e 8º, podem ser sujeitos passivos da ação de improbidade, do processo. Tá? Eu não estou tratando do processo aqui agora, estou tratando do ato de improbidade, certo? Mas podem ser sujeitos passivos do processo. E quem é que pode entrar com esse processo? Quem é que pode ser sujeito ativo do processo, da ação? Ministério Público ou parte interessada. Tranquilo? Isso foi a nossa primeira parte aqui sobre improbidade administrativa. Tá bem? Artigo 1º, 2º, 3º, 8º e 17 são os principais. Façam a relação entre eles e coloquem esses conceitos que eu passei para vocês aí no caderno. Tranquilo? Beijos.